Boa noite, meninos. Essa é oficialmente a primeira aula de enfermagem cirúrgica 1. Como eu já me apresentei ontem, meu nome é Cleiane, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre a enfermagem cirúrgica. Então, vamos lá. Uma introduçãozinha. Então, primeiro a gente vai ter que entender que as cirurgias, elas são realizadas desde a antiguidade. Mas como a gente observa que neste século, ela apresenta mais êxito. Por quê? Porque tem um desenvolvimento científico e tecnológico mais avançado, que proporciona uma redução marcante nas complicações do pós-operatório. Então, essas cirurgias, elas tiveram um avanço desde a antiguidade até o momento atual. Por quê? Os avanços da tecnologia, os avanços científicos proporcionaram isso. Então, cabe ao profissional de enfermagem que trabalha nessa área de enfermagem cirúrgica obter conhecimentos e atualizá-los continuamente para prestarem uma assistência eficiente. Então, como há esses avanços tecnológicos, há necessidade também de uma atualização contínua, porque a partir do momento que vocês estão num setor que está em constante desenvolvimento, há necessidade que seu conhecimento também esteja atualizado. Aí, quando a gente fala de cirurgia e da cirurgia em si, não existe cirurgia simples, porque ela trata de um desafio para o paciente. Então, cada paciente ele vai sentir e vai reagir a essa cirurgia de uma maneira. Então, é um momento único para o paciente e as sensações elas são totalmente individuais, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você, o que te causa medo não me causa medo. Então, essa sensação, essa percepção da cirurgia, ela é muito relativa e a gente tem que levar sempre em consideração o paciente. Por quê? Porque a cirurgia, para muitos, elas podem ser uma solução de um problema. Então, um problema estético, dor, um alívio da dor, ou o alívio de algum incômodo, e para outros pode ser uma ameaça à própria vida. A pessoa ela tem medo do desconhecido, ela tem medo da anestesia, ela tem medo dessa cirurgia. Então, é muito relativo também o que representa para esse paciente essa cirurgia. Por isso que é importante que a equipe de enfermagem, nesta fase é fundamental para permitir segurança, tranquilidade e confiança para o paciente. Então, a importância da equipe da enfermagem está nesse fato. Por quê? Quem tem contato com o paciente é o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Então, é necessário que o paciente se sinta seguro, que ele tenha uma tranquilidade, uma confiança para que a cirurgia corra bem, porque se um paciente inseguro, um paciente muito agitado, um paciente que não tem confiança na equipe, outros fatores podem também prejudicar, igual um aumento da pressão, uma ansiedade muito grande. Então, a enfermagem em si, ela tem que prestar também esse cuidado, esse tratamento mais integral, esse tratamento holístico mesmo, tratar o paciente como um todo, não só como um paciente operatório. Ele é um paciente que ele tem uma família, ele tem uma vida, ele tem sentimentos. Vamos lá. E o atendimento do cliente cirúrgico, ele é feito por um conjunto de setores interligados, como pronto-socorro, ambulatório. Essas são as portas de entrada quando o paciente ele vem diretamente para fazer cirurgia. Então, se o pronto-socorro, um paciente teve um acidente, foi para o pronto-socorro e vai ser encaminhado para o centro cirúrgico. O ambulatório, um paciente vai no ambulatório para uma consulta, ele está com algum tipo, uma apendicite, uma fratura, aí vai ser encaminhado também para a clínica cirúrgica para ser feita uma cirurgia. As enfermarias clínicas ou cirúrgicas são onde os pacientes eles são internados até que seja realizado o procedimento cirúrgico. Então, a enfermaria cirúrgica ela vai cuidar do paciente tanto no pré, no pós e no transoperatório. E o centro cirúrgico, que é onde acontece a cirurgia em si, e a recuperação pós-anestésica,
A recuperação após anestésica, como o próprio nome diz, é onde o paciente vai se recuperar após anestesia. E esse local é dentro do bloco cirúrgico, numa ala separada. E a central de material de esterilização. Por quê? Os materiais que são utilizados no paciente, no centro cirúrgico e nas demais dependências do hospital, ela vem do centro de material de esterilização. Quando se fala de segurança do paciente, a gente tem que entender que infecção cruzada, risco de infecção, os materiais do CME são responsáveis também por isso. Então, se o material eles tem que estar de acordo com as normas, ele tem que estar esterilizado para que entre em contato com o paciente. Então, assim, o objetivo desses setores, o objetivo comum de todos esses setores é o quê? Proporcionar uma experiência menos traumática possível e promover uma recuperação rápida e segura do cliente. O central de material de esterilização. Essa é uma área responsável pela limpeza e processamento de artigos e instrumentos médicos hospitalares. É na CME que se realiza o controle, o preparo, a esterilização e a distribuição dos materiais hospitalares. É considerado uma unidade de apoio técnico a todas as unidades assistenciais, proporcionando assim condições para atendimento direto e a assistência da saúde dos indivíduos enfermos e sadios. Então, o CME vai compreender desde o início o controle para saber a quantidade de material necessário, o preparo, onde ele vai ser realizado a limpeza, realizado o empacotamento e esterilizado, e a distribuição para as demais dependências hospitalares. A unidade do centro cirúrgico. O centro cirúrgico, ela destina as atividades cirúrgicas e de recuperação anestésica, sendo considerada área crítica no hospital, por ser um ambiente onde se realiza procedimentos de riscos e que possui paciente com sistema de defesa deficiente e maior risco de infecção. Essa área, a limpeza e desinfecção dela tem que ser criteriosa, porque é uma área onde tem... como eu falo, essa área, uma área crítica, onde o paciente ele vai estar lá, ele vai estar mais indefeso. Então, se ele tem um risco maior de infecção, vai se ter um procedimento invasivo. Isso tudo pode causar uma infecção. Então, sim, o centro cirúrgico é um lugar estéril. A gente vai ver mais para frente, na hora que a gente for adentrar no centro cirúrgico, direitinho, todas as especificações. A sala de recuperação anestésica fica dentro do centro cirúrgico, é um local separado, mas no mesmo espaço, também é uma área crítica, mas recebe os pacientes em pós-operatório imediato, até que ele recupere a consciência e tenha seus sinais vitais estáveis, onde ele vai ser encaminhado para a clínica médica. Então, assim, esse local, o paciente ele vai logo após a cirurgia, e a partir daí vai ficar em observação contínua até que ele possa ser liberado. A clínica cirúrgica é o local onde o cliente cirúrgico ele recebe assistência de enfermagem nos períodos pré, trans e pós-operatório. A clínica cirúrgica, como vocês podem ver, depende muito, porque pode ser uma enfermaria, pode ser um apartamento, pode ser um corredor igual no hospital, no regional, quando não se tem, quando está muito lotado e os pacientes não têm vaga, até um corredor pode ser uma área de clínica cirúrgica, porque esse paciente ele vai ter esses cuidados até a alta, desde o período antes da cirurgia até a alta do paciente, ok? Vamos lá, central de materiais esterilizados. Como eu falei, essa área ela é responsável pela limpeza e processamento de artigos e instrumentos médicos. A gente vai entender como funciona essa limpeza e como funciona esse processamento desses artigos. É realizado o controle, o preparo, a esterilização e a distribuição dos materiais hospitalares. É considerado uma unidade de apoio técnico a todas as unidades assistenciais, proporcionando assim condições para atendimento direto e assistência da saúde dos indivíduos enfermos e sadios.
essa área, o paciente, o técnico, ele não tem contato direto com o paciente, mas ele auxilia nesse atendimento direto. Então, sim, o funcionário ele tem um contato indireto, porque ele vai mexer só com materiais, ele não vai ter contato com o paciente, mas a assistência do paciente, a qualidade do procedimento que será feito, tem uma relação direta com esses materiais que vêm do CME. Então, tem muito disso. É essencial, é importante, porque tem que ter esse cuidado, mesmo que indireto, mas com esses materiais, para que o atendimento direto seja feito com a maior qualidade. Aí, quando a gente vê para a normatização do CME, tem essa RDC 15 de 2012, ela dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde da ultraprovidências. Na apostila tem ela inteira e eu vou querer que vocês peguem as áreas de definição da RDC e escrevam no caderno para mim, porque é muito importante que vocês entendam as definições de cada área, em especial da esterilização, porque quando eu for falar de limpeza, vocês vão saber o que é. Quando eu for falar de barreira física, vocês vão saber o que é. Então, sim, são várias definições e eu quero isso escrito no caderno, ok? Então, tá. Este regulamento, ele se aplica ao CME dos serviços de saúde público, privado, civis e militares e a empresas prestadoras envolvidas no processamento de produto da saúde. Então, assim, todos os locais que têm esse atendimento de paciente e que tem materiais para esterilização, eles vão seguir essa norma operacional, essa RDC. Desculpa. E essa RDC, ela exclui os serviços odontológicos e os de pequeno porte. Porque tudo quando tudo relacionado a produtos para a saúde, onde que é necessário essa esterilização e essa desinfecção, vai ter que ter esse CME a partir dessa resolução. O CME classe 1 é aquele que realiza o procedimento dos produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de formação não complexa passível de processamento. E o CME 2, que é o que a gente mais tem em grandes hospitais, é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa passível de processamento. Então, assim, a diferença do 1 e para o 2 é o nível de complexidade, porque a classe 1, ele só vai mexer com os artigos de saúde em conformação não complexa. Já o CME classe 2, eles vão fazer tanto a conformação complexa e não complexa passíveis de processamento. Então, todos os materiais, mesmo de alta complexidade ou de não complexidade, eles que são passíveis de processamento, eles vão ser realizados no CME de classe 2. Daí, gente, que travou aqui. Isso. Ele é considerado, o Centro de Material Esterilizado, um serviço de unidade de apoio técnico e auxiliar. Por que unidade de apoio? Ele serve de apoio para as demais áreas hospitalares. Então, assim, ele vai dispensar esses materiais, tá? E ele está sobre a responsabilidade de um enfermeiro que é subordinado ao gerente de enfermagem do hospital.
Então, assim, a responsabilidade vai ter um um gerente, vai ter um encarregado, que vai trabalhar diretamente dentro da CME, e ele vai responder também ao gerente de enfermagem do hospital, que já é um gerente geral. A dinâmica do funcionamento ela é centralizada, ou seja, os materiais são preparados, esterilizados, distribuídos e controlados quantitativa e qualitativamente na CME. Esse modelo é o centralizado. Então, essa unidade ela é especializada no processamento e armazenamento de materiais. Então, assim, ela vai fazer todo o preparo do material. Quando o material vai chegar lá somente limpo, com limpeza simples, e a partir daí ele vai ser preparado. Então, se ele vai ter uma limpeza maior, vai ter ou uma desinfecção, ele vai ser acondicionado, esterilizado e distribuído para os setores. E quando fala em controle, porque o CME ele tem que saber a quantidade de material que gasta por dia para ele manter essa demanda. Usa-se 40 gazinhas por dia, então ele tem que ter 80, porque tem a margem de erro. Porque ele sempre tem que estar controlando essa quantidade para nunca deixar faltar material estéril. E também tem uma forma descentralizada. Isso assim, aquelas unidades menores ou um posto de saúde que não tem o seu CME estruturado dentro da unidade, ele pode usar um serviço terceirizado. Então, ele vai lá, ele vai preparar o material, ele vai lavar, preparar, embalar e vai levar para esse CME. E esse CME, ele vai fazer o quê? Ele vai esterilizar o material, tá? O CME ele é um órgão vital para as demais atividades do hospital, que existe um corpo técnico capacitado para dar conta das novas demandas tecnológicas que alcançam a CME, igual eu já tinha falado. Então, assim, a gente tem que entender o que existe novas tecnologias e essas novas tecnologias, elas demandam um corpo técnico capacitado e qualificado continuamente. Então, assim, além de ser vital para o bom funcionamento, é preciso que quem trabalhe nesse setor também esteja capacitado para que possa dar uma qualidade maior para os materiais que serão utilizados no paciente. Tá? A finalidade é fornecer artigos adequadamente processados, proporcionando assim condições para atendimento direto e a garantia da segurança da assistência. O profissional que trabalha lá, como eu falei, ele faz o atendimento indireto, porque ele não tem um contato direto com o paciente, mas proporciona condições para que esse atendimento direto tenha uma segurança na assistência. Por isso, ele é importante, ele é vital e ele tem assim, uma importância muito grande para a manutenção e a garantia da segurança desse paciente. Vamos lá. A RDC 50 de 2002, ela dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Quando se fala de RDC 50, ela vai falar como deve ser cada área física dos ambientes relacionados à assistência à saúde. Então, assim, quando se fala de CME, ela tem que ter uma área de descontaminação e desinfecção, tem que ter uma área de inspeção, preparação e embalagem, tem a preparação têxtil, tem a zona de esterilização, tem as salas de apoio, onde vão ser usadas ou para guarda de aparelhos ou reserva, tem essa entrada, que é onde você vai sair dessa área limpa e vai vir para a área estéril, que aí é o armazém estéril. Aqui é como se fossem as autoclaves, por isso que eu quero que vocês entendam que a partir do momento que o material ele foi descontaminado ou realizada a desinfecção, ele vai ser encaminhado para essa área de inspeção e preparação e embalagem. Na hora que ele estiver embalado, ele vai ser encaminhado para essa zona de esterilização, onde contém as autoclaves. As autoclaves, elas vão ser
abastecidas. Aí depois a gente também vai entender mais ou menos como funciona cada autoclave. E a partir do momento que ela é abastecida, o material ele não vai sair estéril do mesmo lado, porque essa área aqui ela só é limpa, ela não é estéril. Aí tem a porta de entrada, onde o profissional ele vai se paramentar para entrar. E aqui ele vai para esse armazém de estéreis, que depois vou ter o armazenamento de materiais estéreis, onde vai ser retirado esses materiais e acondicionado nas bandejas e nas bancadas que tem nessa área. E além dessas áreas que estão aqui, ainda precisam de outras áreas que fazem isso necessário, que é o posto de enfermagem, o sanitário masculino e feminino e uma área para a troca de roupa, porque essas áreas elas são obrigatórias o uso de roupas do setor, tá? Então, não se entra com roupa de casa ou roupa branca dentro dessas áreas. A instituição ela fornece uma roupa adequada e uma roupa padrão para se usar dentro das instalações, tanto do CME quanto do centro cirúrgico. Então, se antes de adentrar nessa área, já vai ter aqui esse sanitário onde vai ser realizada a troca da roupa e usar as roupas obrigatórias do setor. Também copa, sala de guarda de aparelhos e sala reserva. Os recursos humanos no CME. Então, se não tem um quantitativo básico, vai depender muito dos materiais existentes, da planta física, da padronização de técnicas, racionalização de trabalho, etc. Porém, independente do número, esse pessoal deve estar capacitado para exercer a tarefa específica do CME. Então, assim, a quantidade de recursos humanos, quando fala assim, das pessoas que vão trabalhar no local, vai depender da quantidade de material existente e do fluxo que é esse material, essa saída desse material. Então, assim, se é um hospital de pequeno porte, se é um posto de saúde com CME interno, um funcionário é suficiente. Se é um hospital de pequeno porte que só tem duas autoclaves e a média tanto de cirurgia quanto de procedimento é mínima. Então, assim, isso aí vai ser feita uma avaliação para se entender qual a demanda de profissionais dentro dessa área. Então, assim, quanto mais especializado, quanto mais recursos materiais existirem nesse CME, maior vai ser a quantidade de pessoal. E, novamente, a gente fala, eles têm que ser capacitados. Então, se vocês estão se capacitando agora, para quando vocês chegarem na área de atuação, vocês terem um conhecimento. No início, agora vai ser um conhecimento teórico, mas quando vocês chegarem para a prática, se o conhecimento teórico ele está bem... se vocês realmente entender o conhecimento teórico, na hora de colocar em prática, vai ser mais fácil. Então, assim, vocês já vão entender, opa, aquilo foi o que a professora me falou. Ah, ela falou mesmo que a gente tem que trocar de roupa, tem a roupa específica. Até mesmo porque vocês têm que mostrar que a base que vocês tiveram no curso técnico é uma base boa. Só que aí vai depender o que também? De vocês estudarem e tentarem se organizar no estudo para conseguir realmente entender essa teoria, tá? Quem é responsável pelo CME é o enfermeiro. Então, sim, ele é responsável pela gerência desse setor e ele deve investir também em treinamento e reciclagem do pessoal e na elaboração de manuais operacionais e na supervisão e controle dessas operações. Então, o enfermeiro ele é responsável por isso, pelo treinamento e reciclagem do pessoal auxiliar, que são os técnicos ou os auxiliares de enfermagem, que ele vai fazer o quê? Ele vai capacitar continuamente esses funcionários. Chegou uma nova tecnologia? Vamos lá, vamos aprender como funciona. Vai elaborar esses manuais operacionais para que quando vocês forem realizar algum procedimento
realizar algum processo nos materiais. Se tem alguma dúvida, vocês podem seguir esses manuais operacionais que vocês vão conseguir realizá-los. Um manual é como se fosse um como fazer. Então, assim, lavar o material tal, separar tal. Então, assim, ele é bem específico e ele norteia as ações. Também na elaboração, supervisão e controle das operações. Os recursos materiais. Cada unidade deverá contar com equipamento compatível com seu tamanho e complexidade. Na área contaminada, o trabalho terá maior rendimento quanto mais automatizado estiver, como lavadoras de luvas, máquinas de lavagem como ultrassom e outras. Então, quando se fala assim, mais automatizada, por quê? A área contaminada ela tem um grande fluxo e os materiais eles têm que ser lavados detalhadamente, porque ele tem sangue, tem excreções, então assim, eles têm que ser muito bem lavados. E quando se tem uns equipamentos automatizados, então sim, eles vão fazer esse serviço, que seria feito manual, de forma efetiva também e com um tempo menor. Então, assim, aumenta a dinâmica da área do trabalho. Então, assim, auxilia que seja realizado mais rápido. Então, se o rendimento vai ser maior, porque ao invés de ser manual, no olho, ele vai ser feito automatizado. Então, assim, alguns materiais, como lavador, máquina de lavador, esterilizadora de materiais, máquina de ultrassônica, quando possível, tem que ter mesas e balcões de trabalho, tem carros de aço inoxidável, cadeiras ou banquinhos, autoclaves a vapor, baldes e bacias, balde para lixo para suporte. Aqui a gente está falando de todas as áreas. Então, na área, todas as áreas nos recursos materiais, além de outras coisas, né? Mas uma lavadora automática e uma máquina ultrassônica na área contaminada vai fazer o quê? Vai otimizar o trabalho, vai fazer que ele tenha um maior rendimento. E os outros são os materiais básicos, tem que ter a cadeira para o funcionário sentar, os carros para ele poder acondicionar os materiais, baldes, bacias para fazer as lavagens, baldes de lixo para jogar o lixo que for produzido lá dentro, as autoclaves. A CME compete os setores recebimento, preparo, manutenção, controle e distribuição de todo material instrumental cirúrgico para uso geral e envio dos materiais termosensíveis para esterilização em óxido de etileno. Essa esterilização em óxido de etileno não é realizado aqui. A gente não trabalha com materiais que precisam desse tipo de esterilização, porque essa esterilização de óxido de etileno ela é feita separadamente da área hospitalar. Então, se é um local que presta esse serviço, nós não fazemos isso, tá? E eu nunca vi, pelo menos, né? A dinâmica e o fluxo do CME. A área física do CME deve permitir não só o estabelecimento de um fluxo contínuo e unidirecional do artigo, evitando cruzamento de artigos sujos com limpos e esterilizados, como também evitar o trabalhador escalado para a área contaminada transite pelas áreas limpas e vice-versa. Então, se a área é contaminada, o material chegou, vai ser realizado a limpeza, lavagem e separação. Essa área ela não vai ter contato com a área limpa, porque ela vai ser dividida por barreiras físicas. Barreiras físicas são, no CME, são uma parede e tem uma janela. Essa janela vai ser a parte que vai tirar que vai passar o material contaminado, aí ele já não está, ele já vai estar limpo, mas contaminado. Ele vai ir para a área limpa, onde ele vai ser preparado, empacotado, esterilizado, armazenado ou distribuído, e também tem a recepção de roupas limpas. Essa área limpa acontece isso tudo.
Gente, esse slide aqui tá com defeitinho, eu vou arrumar ele aqui depois. Porque a esterilização, o armazenamento e a distribuição é já na área estéreo. O armazenamento e a distribuição é na área estéreo. Então, assim, a área estéreo é guarda e distribuição do material estéreo. Então, a área limpa vai fazer o preparo, o empacotamento e vai ser encaminhada para esterilização. E também ele tem a recepção de roupas limpas. Já a área estéreo é a guarda, o armazenamento e a distribuição desses materiais. Igual eu te falei, eu já tinha explicado, é só vocês entenderem que tem esse fluxo unidirecional. O material estéreo ele não vai voltar para a área limpa e o material limpo ele não vai voltar para a área suja. Não pode ter uma interligação entre essas áreas, por isso elas vão ser sempre separadas por barreiras físicas. Então, o expurgo, que é a área suja, onde vai ser realizada aquela lavagem, limpeza, lavagem dos materiais, é em um local separado por barreira física, onde ele vai encaminhar para essa área limpa, que é onde tem o preparo do material e também tem a carga da autoclave. Então, sim, as autoclaves, elas são colocadas, são duas portas, então, assim, você coloca o material limpo em um lado e você já vai retirar esse material em outra área, que já é uma área estéreo. Que aí essa área estéreo é onde vai ser realizada a retirada do material da autoclave e guardado, Ele pode ser guardado, ele pode ser acondicionado e mantido lá por um determinado tempo e também distribuído para os outros setores. Então, lembrem-se, o CME, o fluxo, ele é unidirecional com barreiras, ok? Essas barreiras físicas, elas vão impedir que ocorra uma contaminação desse material, beleza? Então, assim, a área suja, a área de expurgo, igual eu te falei, esse daqui tem lavadoras de ultrassom, aí tem a pia para realizar a lavagem dos materiais também, tem os baldes e esses... eu esqueci o nome, gente. Esses baldes maiores onde são realizados a desinfecção de alto nível. Então, assim, vocês vão entender mais para frente essas áreas mais a fundo. Mas, então, assim, aqui dá para você ver que tem essa área na área suja. O profissional, ele está paramentado. A gente vai ver um pouquinho sobre o EPI também de cada área. Então, aqui você observa que essa área é a área suja. Então, tem a lixeira onde vai ser colocado os materiais. Tem essas ultrassons ou no hospital a gente vê mais só mesmo a bancada para lavagem dos materiais, só que aqui não mostra a entrada onde que a gente vai direcionar esse material que foi limpo para essa área limpa onde vai ser realizada o preparo realmente do material. Então, a área de preparo, essa área limpa, vai se fazer o quê? Vai se revisar se o material está limpo, tá? E aí você vai empacotar ele, aí vai depender do que usa no setor, a gente também vai ver mais para frente quais são os invólucros. O invólucro é esse material que vai acondicionar o material estéreo. Então, assim, ou pode ser de pano, de algodão, ou tem agora umas embalagens já de plástico mais atualizadas, elas também podem ser utilizadas, tá? Então, essa área de preparo aqui, essa área limpa, vai ser realizado a inspeção para ver se tem ainda alguma sujidade desse material. E ele vai ser separado de acordo com a categoria que ele é. Então, assim, é uma bandeja cirúrgica de uma cirurgia geral. Aí tem a quantidade de material que tem que ter dentro dessa bandeja, a forma correta de arrumação, que isso aí vai depender de cada setor, cada hospital ele já vai ter esse preparo de como vai ser cada material. A forma de envelopar, ela é padrão, tá? Quando é usado algum tipo de material de tecido, aí já é padrão. Então, se não tem como, vocês vão aprender o padrão como faz, tá? É por isso fala envelope, que vai ficar numa forma de envelope. Desculpa. Ainda na área limpa,
A área de esterilização, aqui o material vai ser colocado para ser esterilizado. E ele vai ser retirado do outro lado, que já é estocagem, a distribuição, que é a área externa. Gente, vocês têm que conseguir entender que elas são interligadas. Então, sim, vai ter uma porta, vai ter uma janela, mas assim, você não vai poder passar da área suja para a área limpa o profissional. Cada profissional ele é escalado para uma área, porque para não ter esse trânsito, faz de conta, eu acabei de lavar um material contaminado, eu vou lá na área limpa para fazer o preparo desse material? Não tem como, porque eu estarei, minha vestimenta está contaminada. Então, assim, cada um tem a sua área, e isso aí, o enfermeiro, ele é responsável por manter essa escala de profissionais, para que não há aquele cruzamento de materiais, de áreas também, né? Porque o fluxo do CME, ele é unidirecional. Sujo, limpo, estéreo. Então, assim, sempre vai ser assim. E quem está no sujo, limpo e estéreo também vão ser os mesmos, ok? Então, tá. As atribuições do técnico de enfermagem é participar do preparo do material a ser esterilizado, manter o controle do funcionamento dos aparelhos da CME e do indicador biológico, que é o ateste, os testes das autoclaves, com registro impresso e relatório. A gente vai ver isso também na hora que a gente for falar dos materiais de esterilização. Manter o controle de estoque de material esterilizado e observar a validade do tempo de esterilização. Isso também é atribuição do técnico de enfermagem e de toda a equipe que trabalha. Por quê? O controle tem que ser rigoroso, porque, igual eu falei, esse cuidado indireto vai ser uma fonte para que o cuidado direto seja feito de forma segura e de qualidade para o paciente. Registrar as atividades desenvolvidas de acordo com o mapa de produção, auxiliar o enfermeiro na verificação e controle de materiais existentes. Então, se quem trabalha no CMS sempre vai fazer um levantamento do que se tem e do que se está gastando. Executar o preparo e esterilização de materiais especiais que exijam desinfecção de alto nível para material termosensíveis. A gente vai ver também os graus de desinfecção, os graus de limpeza, tá? Promover e manter a limpeza e a ordem das áreas específicas de trabalho de enfermagem. Receber e entregar pontualmente o plantão no setor de trabalho. Essa atribuição vale para todos os setores, não só o CME, porque você tem que estar pontualmente, tanto para receber quanto para passar o plantão. Então, se o seu horário de passar plantão é 6 horas, chegue 5 minutos antes. Isso aí mostra que você é um profissional qualificado, é um profissional pontual. Isso melhora muito a sua imagem em relação aos outros também, porque você tem uma pontualidade, você tem uma responsabilidade em estar tanto recebendo e entregando o plantão, porque isso é feito pessoalmente de funcionário para funcionário. Participar da avaliação de qualidade de trabalho do setor, que sempre tem essa avaliação de qualidade. Participar da reunião de equipe de enfermagem do setor, propondo e sugerindo medidas que visa a integração da equipe e o desenvolvimento profissional. Atender à programação de treinamento do setor, manter rigoroso comportamento ético profissional, de acordo com o Código de Ética Profissional. Esse também é para todas as áreas, não só para o CME. A gente tem que ter esse comportamento ético. Nós temos que entender, conhecer e viver o Código de Ética Profissional da Enfermagem, tá? E relatar as intercorrências em livro próprio e comunicar ao enfermeiro de plantão, porque o enfermeiro, ele é o responsável pelo técnico no setor. Por hoje vai ser só, tá? Eu vou olhar, e aí eu quero como atividade que eu passei a apostila para vocês, eu sei que tem na apostila, mas eu quero
escrito no seu caderno todas as definições que tem na RDC 15, ok? Porque aí, à medida que a gente for falando agora para frente, vocês vão estar entendendo direito. Aí eu quero que me mandem uma foto no WhatsApp, tá? Pode ser no meu privado, não precisa ser no grupo, ok? Porque aí é só mesmo para eu ter um controle de quem fez e porque aí, à medida, o que vocês tiverem de dúvida, vocês já anotem para na próxima aula a gente estar respondendo, tá bom? Então, gente, até mais. Tenham um bom dia, um bom final de semana, tá? E até quinta-feira.